Bom, pessoal, nesta aula nós falaremos sobre a fé e a caridade. Este item está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, intitulado Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E apresenta, na realidade, ele fala de fé, fala de caridade, fala da prática da verdadeira caridade e como o Espírito que ditou a mensagem que está nesse capítulo entende esta fé e essa caridade. Entende esta caridade associada à fé. Nós vamos falar sobre isso nesta aula de hoje. O espírito protetor, que se intitulou autor da mensagem, ele faz uma afirmação difícil de aceitar na primeira leitura, né? Ele fala assim: eu vos disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Esta primeira afirmação, ela não é muito fácil de aceitar e entender. Se entendermos como fé, adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou nesta fonte de transmissão, nós poderíamos considerar que seria a fé nos princípios cristãos, aqueles princípios que não estão limitados a uma religião ou uma doutrina. Se considerarmos a tolerância, a misericórdia, a empatia, o amor e o respeito ao próximo como princípios cristãos fundamentais, podemos concordar que a caridade só pode existir verdadeiramente desinteressada se acompanhada destes princípios, se acompanhada da fé nesses princípios. Ou seja, não precisamos de uma pesquisa para nos confirmar que estes são princípios e valores válidos e moralmente defensáveis. Nós acreditamos sem necessitar de comprovação. Está no âmago da criatura. Faz parte dos nossos princípios. Em uma expressão, nós temos fé nesses princípios. Essa fé em princípios universais, humanos e humanistas, nos impele a verdadeira caridade, que é a caridade desinteressada. A caridade que não é praticada com segundas intenções. É a caridade que não espera nada em troca. Que é feita apenas por princípio, apenas por vontade, por uma diretriz moral. Mas segue o espírito em sua comunicação. Podereis encontrar, é verdade, impulsos generosos entre as pessoas sem religião. Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la. Porque nada além dela
nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Nesta parte, percebemos que o Espírito se refere à fé religiosa, à crença em Deus, à crença em uma religião, e não à fé como nos referimos anteriormente. Ora, sabemos que existem pessoas verdadeiramente caridosas que não possuem religião, que são inclusive ateias, que sequer acreditam em Deus. Nestas circunstâncias, seriam inclusive mais caridosas até do que as pessoas religiosas, pois a pessoa religiosa, muitas vezes, mesmo inconscientemente, não faz a caridade verdadeiramente desinteressada, mas no seu inconsciente, muitas vezes, faz a caridade porque secretamente nutre a ideia de que o Pai sabe o menor de nossos pensamentos, o menor de nossos atos. Então a pessoa, muitas vezes, espera a recompensa divina para o seu ato. Já quem não crê, não espera nada disso, pois ele não crê, ele simplesmente pratica a caridade verdadeiramente desinteressada, sem nada esperar. Este segue verdadeiramente o que Jesus pregava, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, ou seja, praticar o bem sem nada esperar em troca. O que nos leva a crer que, dada a época em que foi ditada esta comunicação, tratava-se de um espírito ainda muito imbuído da cultura e dos preceitos religiosos do catolicismo, que nada ou muito pouco via de possibilidade para o homem fora da religião. É uma visão de um tempo em que as luzes do conhecimento e do autoaperfeiçoamento ainda estavam no seu início. Se considerarmos a humanidade como um todo, não é nem sequer caridoso pensar que alguém que não propugne por uma ideia teísta seria incapaz da verdadeira caridade. Então, para resumir, em vários trechos do Evangelho, temos que considerar a cultura dos espíritos que se comunicaram, que são homens de outro tempo, cujas ideias da vida, do dia a dia, ainda estavam centradas na existência de um Deus a ser temido e adorado. Vide a ideia tão comum na maioria das religiões cristãs de uma pessoa temente a Deus, que a pessoa temente a Deus é uma pessoa virtuosa, porque o temor a Deus era considerado uma virtude. De onde vem a ideia de que é necessário o freio da religião para frear os nossos impulsos não desejáveis. É a ideia de que só a religião poderia trazer o homem ao caminho do bem, pelo temor das punições, pelo temor do castigo divino, de que o homem só faria o bem se temesse as consequências do mal. É a ideia mais tradicional das religiões judaico-cristãs. O domínio da igreja sobre a sociedade. O Espiritismo é uma cria direta do Iluminismo, que entende que o homem pode ser bom e caridoso por si mesmo, sem a necessidade de temer algo, porque a reforma íntima nos leva a isso. E ao nos transformarmos continuamente em pessoas melhores, seja em uma encarnação, seja por diversas encarnações, nos depuramos e nos tornamos pessoas capazes de sermos bons
sem necessidade de ser obrigados a isso pelo temor do mal. Então, a ideia de que a caridade só é possível com uma fé religiosa não é uma ideia válida nos dias de hoje. Nós temos que considerar que sim, a caridade ela é possível sem uma fé religiosa, mas ela deve sempre ser acompanhada de uma fé nos postulados humanistas, nos postulados humanos, uma fé nos princípios cristãos.